branco, adrenalina, emoção, é muito mais que um campeão, é o Santos do meu coração. Olá, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui no canal do Baixada Esporte para saber as últimas informações do time do Peixe. Meu amigo, o final de semana desastroso, hein? Desastroso mesmo. Nossa Senhora, aconteceu tudo de errado, né? Um final de semana que a gente esperava ser de alegria, um final de semana em que a gente poderia ver o Santos melhor classificado no Campeonato Brasileiro, um Santos com uma exibição mais contundente, tivesse mostrando que o time está evoluindo. Deu um branco no time impressionante. E aí começa a se analisar quais os erros que foram cometidos, erros do técnico, erros da equipe, formação errada para enfrentar um Coritiba que todo mundo sabe como o Coritiba joga, Cuca acabou errando nas mudanças, enfim. Tudo a gente pode analisar, né? Mas uma coisa é certa, o Santos não jogou nada. O Coritiba acabou fazendo os gols no primeiro tempo, poderia ter goleado, né? Pelos erros de marcação, erros de posicionamento, erros de escalação, enfim. Tudo que aconteceu de errado fez com que o Santos perdesse a partida por 3-0. E as lambanças também, né? Ao longo do jogo, aquele problema do Neymar, o Neymar fora do campo para ser tratado ali com problema na panturrilha, o papel que mostrava a troca do Escobar para a entrada do Robinho, enfim. A lambança aconteceu geral. Aí veio as desculpas, todo mundo falando que um erro foi daquele, um erro foi do outro. Quer dizer, no fim das contas, será que o Santos foi prejudicado? Lógico que foi, porque o Neymar poderia ter voltado. E o Neymar em campo, as coisas poderiam... Não sei se ia ganhar o jogo ou empatar o jogo, mas a lambança que aconteceu é difícil da gente entender, né? Como é que pode, num campeonato brasileiro como o nosso, já aconteceu de tudo, mas isso daí é a primeira vez que eu vejo, né? Essa mudança que o técnico manda um papel, ou a comissão técnica, e o trio de arbitragem acaba mudando, eles trocam quem eles querem, porque eles colocaram a saída do Neymar para a entrada do Robinho. Enfim, bom, isso aí eu acho que é o de menos, né? Tudo bem que prejudicou, tal, mas é o de menos. É o de menos. O pior mesmo foi o time perder de 3-0 e tomar um baile do time do Coritiba. Essa é a verdade. Não sei se foi um time meio, sabe, prepotente, porque ganhou lá de 2-0, achando que o Coritiba, com a torcida que parabeniza... A gente tem que parabenizar a torcida, 45 mil torcedores na Arena do Corinthians, mostrou que a torcida estava com vontade de ver o time ganhar, depois da vitória lá em Coritiba, enfim, acabou perdendo. Agora o Santos continua lá embaixo, né? Na tabela de classificação, tem mais 2 jogos ainda no Brasileiro para encerrar essa primeira fase, primeiro turno, vai pegar ainda a equipe do Vitória e também a equipe do Grêmio. O jogo do Vitória, que poderia ser em São Paulo, a diretoria já decidiu que vai ser na Vila Belmiro. Não vai mandar o jogo para a capital. Com medo também, né, do time não corresponder àquilo que deve e precisa vencer, de qualquer maneira, o time do Vitória. Bom, o Neymar hoje vive aquela expectativa da seleção, né? E todos nós vivemos esse momento também dessa expectativa, porque a gente não sabe qual será o futuro do Neymar. O Neymar, na saída do campo ontem, do Morumbi, ou da Arena do Corinthians, foi indagado a respeito de certos assuntos, né? Até da própria seleção. Aí perguntaram sobre a possível saída dele do Santos. Ele falou
que ele tem contrato, né? Mas tudo na vida pode acontecer, né? O que a gente espera é que ele possa continuar no Santos e ajudar o Santos de todas as maneiras. Com o jogo contra a equipe do São Lourenço, o técnico Cuca já falou que ele não vai jogar. Ele tomou aquela pancada, sentiu a dor ali, como o jogo é quarta-feira, não vai dar tempo de uma recuperação total e ele vai estar fora desse compromisso. Não se sabe se ele vai jogar contra a equipe do Grêmio, se ele vai para Porto Alegre ou não vai, né? Ou se ele for convocado hoje pelo Ancelotti, se acabou, né, esse período aqui para ele jogar no Santos e só se resguardar para a seleção brasileira. Ninguém sabe ainda qual será. O problema todo é que ele é um jogador, né, que ninguém sabe, ninguém pode contar com ele a qualquer momento, porque fica essa indecisão, né? O Cuca, ele não conta com o Neymar 100%. Ele fala, eu vou escalar o meu time sempre com o Neymar. Não, depende de muitas circunstâncias, e essa aí é uma delas. A gente vê, né, que o Neymar é um jogador que ele tem certas contusões, que nem essa pancada na panturrilha, pronto, já é o motivo para... se fosse um outro jogador, ele ia para o jogo, com certeza ia. Mas como é o Neymar, ele vai ser poupado para esse compromisso. Com certeza ele estará de fora. Resta saber o que vai acontecer na sequência da semana, se ele vai para Porto Alegre ou se já parou de jogar até o retorno da Copa do Mundo. Bom, problema do Lom Pérez, em que susto, hein, cara? Olha, eu conversei, eu tenho um amigo nosso que é médico, e ele é um médico que trabalhou muito tempo em luta de boxe, né? Ele acompanhava assim, o pessoal, ele ficava, né, atento aos lances. Às vezes o cara toma um nocaute, cai, tem que ir lá, o médico entra para atender e tal. E eu conversei com ele a respeito dessa bolada que o Lom Pérez tomou na cara, né? Eu falei, pô, ele tomou uma pancada daquela na cara, a bola pegou no rosto dele e ele acabou desmaiando. Aí ele falou, Guido, isso aí é a mesma coisa que ele tomou um gancho. Ele tomou um gancho de esquerda do lutador que bate bem, por exemplo, e pegou entre o maxilar e a bochecha, pegou bem aqui na frontal, aqui, ó, na lateral aqui, e aquilo lá, quando a bola explodiu, ele virou o rosto, foi a mesma coisa de um soco ali, um soco que levou ele ao nocaute. Ele foi nocauteado pela bola. E ali o que acontece? O choque que dá no rosto e no cérebro desliga. Ele falou, desliga. Foi na hora que ele desmaiou, né? Ele teve um choque elétrico no cérebro com aquela pancada. E aí ele desmaiou. Aí deu aquele problema dele ficar ali desmaiado, as pernas trêmulas, não sentindo a perna. Por quê? Porque é o que acontece numa luta de boxe. O cara toma uma pancada daquela no rosto, ele desmaia mesmo, vai a nocaute. Foi o que aconteceu com o jogador Lom Pérez, né? Informação do Departamento Médico do Santos, que ele está bem, está se recuperando, está sendo, né, ali analisado, está fazendo todos os exames, né? Está sendo acompanhado ali, mas, graças a Deus, ele está bem, sem problema nenhum. O Gustavinho, aí que a gente não entende, né? O Gustavinho foi outro jogador, da mesma maneira que nós tivemos jogadores machucados, entrando no time sem condições e acaba se machucando, porque acabou sendo utilizado, aconteceu a mesma coisa com o Gustavinho. O Gustavinho não entrou, estava recuperado, estava legal, estava, pronto. Entrou no jogo, pumba, sentiu de novo a contusão e está fora do time em virtude do problema que ele acabou sentindo mais uma vez. Quer dizer, é mais um jogador que está no departamento médico nesse exato momento e vai ter que aí aguentar esses dias aí para se recuperar e voltar. Provavelmente não deve voltar também para o jogo da semana aí. Então vamos ver como é que o técnico Cuca começa a armar o Santos para os compromissos futuros que a equipe vai ter pela frente. Bom, ao meio-dia de hoje, nós vamos discutir muito, né, sobre o que aconteceu no jogo contra o Coritiba e a sequência que o Santos vai ter na sequência do Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. Então, aguardo você ao meio-dia, Baixada Esporte, primeira edição,
e também às 19 horas o Baixada Esporte, segunda edição, e você vai ficar sabendo da convocação da seleção brasileira, tá bom? Forte abraço a todos, saudações alvinegras, não esquece de dar o like, hein, amigão? Estou aguardando o seu like e a sua inscrição no nosso canal. Vem com a gente, tá bom? Obrigadão, hein? Uma ótima semana para você. Fica com Deus.